Ó, fala já de uma vez aí, aqui que você falou que Deus, usando os pastores para falar de madrugada com você aí. O que eu falei é o seguinte, que ontem, na oração da madrugada, das 3 horas da madrugada, entrou um pastor de Pato Branco, lá do Paraná, e esse pastor do Pato Branco, ele deu a seguinte palavra, ele falou que quando o profeta viu uma nuvem pequenininha, do tamanho da palma da mão do homem, na verdade, Deus ali veio trazendo uma abundante chuva, ou seja, fazendo infinitamente mais. Então, o nosso Deus, os nossos olhos às vezes vê só uma nuvem pequenininha do tamanho da palma da mão do homem, mas o nosso Deus vem fazendo infinitamente mais, trazendo uma abundante chuva. Quando aí entrou outro pastor, foi da Bahia, ele falou o seguinte, que quando eles pegaram aqueles 5 pães e 2 peixes, só dava para alimentar ali no máximo 10 pessoas, mas o Deus do infinitamente mais estava presente ali. Então o Deus do infinitamente mais multiplicou os pães e peixes e alimentou mais de 20 mil pessoas, ou seja, o Deus infinitamente mais está em todos os lugares, está em pequenos detalhes, está em coisas simplesinhas. É só a gente crer que Ele vai fazer muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente sonha. Ô Flamarão, na verdade, o que está abrindo a nossa mente aí é que aquilo que eu vejo não é o que Deus está vendo. Eu estou vendo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. E Deus está vendo uma chuva abundante. É isso aí, pastor. O homem está vendo 5 pães e 2 peixes. Deus está vendo, ele está vendo lá na frente pão e peixe para 25 mil pessoas e 12 cestos cheios. É o milagre do infinitamente mais, né? Exatamente, o milagre do infinitamente mais. Eu morava aí na favela do Confisco, do lado do Jardim Zoológico, quando eu aceitei Jesus e comecei a ser auxiliar do Senhor. Eu só vi aquilo ali, mas Deus já me via infinitamente mais, eu pregando, sendo pastor aqui em Governador Valadares, ministrando para vários pastores. Eu já estava me vendo aqui na Sermão de Pastores, quando eu ainda não era nada, quando eu ainda estava pequenininho no sentido, não tinha experiência com Deus. Deus já tinha me visto aqui nesse treinamento hoje com o Senhor, assistindo o Senhor. Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Parece que não tem nada a ver, mas é aquilo que está escrito sobre Davi, né? Deus, o homem vê aparência e Deus vê o coração, né? Mas a verdade é que o que está me chamando a atenção disso que você está dizendo é o seguinte: o que o homem vê não é o que Deus está vendo. Entendeu? Por isso que o homem, olha que coisa impressionante, nós colocamos no altar, como projeto de vida, aquilo que eu vejo. E Deus fica rindo lá do céu, né? Esse cara é louco, ele está colocando no altar uma pequena nuvem do tamanho de um homem, e eu estou querendo dar para ele uma chuva abundante, né? Então, olha a tragédia que é a nós limitar o poder de Deus. Por isso que infinitamente mais, infinitamente, é a união de 2 palavras, infinita e mente, ou seja, é mente sem limite. Então, quando nós, olha o pecado que nós cometemos, né? Quando a gente vai fazer o nosso projeto de vida, eu escrevo e ponho no altar o que eu vejo, né? Você já imaginou Elias colocando o projeto de vida dele lá no altar? O meu projeto de vida é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, né? Para 2020, o profeta Elias. E Deus falando assim, esse cara, Deus chamando Jesus, falou assim, Jesus, vem cá, esse cara tá brincando comigo, pô. Esse cara tá achando, ele tá colocando como projeto de vida uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, eu quero dar ele uma chuva abundante. Eu quero dar para ele não enxerga o infinitamente mais, né?
é muito forte. Agora é muito importante. Eu vou até tomar um cafezinho aqui, porque essa tá me abalando aqui, viu? Não, outra coisa que é importante, chefe, nós vemos, e já está ao vivo, já é pro Brasil, o povo já está ligado aí na festa, só está aguardando para começar. Não, já começou com você aí, rapaz. Quando você começa, não sobra para mais ninguém. O que é isso? Ô chefe, sabe um negócio interessante? Porque a palavra infinitamente é a união, a divisão a nossa mente tem que estar ungida para nós entendermos, é aquilo que o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bênção, pensamento infinitamente mais. Então não é fácil. Quem é o homem? Quem conhece a mente desse Deus? Então nós temos que ungir a nossa mente para que a gente possa entender que o nosso Deus fará muito mais. Eu tenho que ter a minha mente ungida, porque senão eu não consigo. É aquilo, né, que o pastor Almir sempre diz: quem caminha não entende quem voa, porque quem caminha fala de dezenas, quem caminha fala de nuvem pequena, mas quem voa fala de abundante chuva. Quem caminha fala de 5 pães e 2 peixes que dá para alimentar 10 pessoas. Agora quem voa fala de 5 pães e 2 peixes que dá para alimentar mais de 20 mil pessoas. Quem caminha fala do que vê, quem voa fala do que crê. Quem caminha fala do que perdeu, quem voa fala do que vai conquistar. Quem caminha fala de dezenas, quem voa fala de milhares. Quem caminha, ele fala às vezes só do fracasso, mas quem voa fala do sucesso. Ô Flamarion, é aquilo que o Almir está falando sobre ativar a fé, né? E eu estou percebendo isso aqui. É para a gente ativar a fé naquilo que a gente vê. Eu quero fortalecer. Eu vou até modificar um pouquinho a minha palavra sobre o profeta Elias, porque quando o Eliseu veio trazer a notícia que ele viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem para Elias, né? Na verdade, ele veio trazer aquilo que os olhos dele via. Só que Elias, o discípulo, no caso, eu acredito que pode ter sido até o profeta Eliseu mesmo, que quando ele chega e diz assim: eu vi uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, Elias falou assim: você está vendo isso, mas diga para o rei que eu estou vendo uma chuva abundante, manda ele correr para ele não molhar, né? Então, o grande problema é o seguinte, que eu particularmente, para mim o meu treinamento aqui, ele foi mais para mim do que para todo mundo aí, porque eu quero ativar a fé, aquilo que essa palavra é do pastor Almir, eu quero ativar a fé para que a gente não faça projeto de vida na visão daquilo que eu estou vendo, entendeu? O Espírito de Deus é o que está lá em Joel 2,28. O Espírito Santo, ele vai entrar dentro do homem e vai colocar projetos, sonhos e visões do infinitamente mais. Se nós fizermos o projeto por aquilo que a gente vê, a gente se torna um fracasso. A gente quer ver uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão do homem. Mas se o Espírito de Deus entrar dentro de nós, como diz o profeta Joel, eis que nos últimos dias o Espírito de Deus entraria dentro do homem. Os velhos iriam sonhar, os jovens teriam visões. Se nós deixarmos isso acontecer, aí em vez de nós colocar nuvem pequena, nós vamos colocar abundante chuva. Ô Flamarion, interessante que essa visão do milagre do infinitamente mais, Efésios 3:20, ela nasceu pela minha, de uma maneira forte na última viagem que nós fizemos em Israel, porque nós ficamos ali no aeroporto do Cairo, ficamos ali mais ou menos umas 2 horas esperando o avião ir para Sharm el-Sheikh, lá de frente ao Mar Vermelho. E ali nós aproveitamos, em vez de ficar perdendo tempo, nós começamos a pegar os
das pessoas, como que elas foram para Israel. E a maioria, é uma média de 15 mil, 16 mil, né? Tudo incluído. Mas ali as pessoas começaram a dar o testemunho. Como assim? Condições nenhuma. Mas quando colocaram isso no coração, e elas cursos, foram testemunhos extraordinários. Então ali nasceu o infinitamente mais, né? Porque o Flamarion e meus irmãos que estão assistindo agora e aqui também ao vivo, o infinitamente mais é uma promessa que foi escondida aí, que ninguém dá valor para ela. Em 46 anos que eu prego o Evangelho, eu nunca preguei Efésios 3:20. E apesar de eu viver isso na minha vida, né? Você está falando aí, você está ouvindo, Flamengo? Não, estou ouvindo. Você está falando aí de como que você chegou no templo dos anjos, né? O seu pastor, e eu sei a condição que você vivia, né? Uma condição na linha da pobreza, né? Na linha extremamente, você era muito pobre, né? Eu acho que a palavra muito pobre é até rico perto de você, do jeito que você era. Eu invadi junto com a minha avó o terreno do Confício. Nós ficamos 4 pedaços de pau, armamos. Você era um sem terra. Eu era um sem terra, exatamente. Você era um sem terra, um descamisado, pés descalço, né? Se eu ter ideia, pastor, eu não sabia o que era entrar no açougue comprar carne. Eu comprava retalho, que era mochiba. Porque eles iam vender pro cachorro, falaram, não vende pra mim. E ali eu moía aquilo num piloto e saía aqueles vermezinhos naquele piloto. Eu levava, era carne moída, mas era mochiba moída, carne de cachorro que eu levava, que eu comia nessa época. Você é interessante que a importância de um pastor, porque quando eu olhei para você, eu não olhei aquele Flamarion, eu olhei o Flamarion que você é hoje. Amém. Né? Essa é a realidade. Glória a Deus. Né? Porque é muito difícil, quando a gente está por baixo, alguém acreditar na gente. Né? Quando a gente não é nada, quando a gente é um pé rapado, me perdoa a expressão, um cauda, né? Quando a gente não tem nenhuma né? Então, eu estou emocionado, porque foi assim que eu cheguei na igreja. Eu acho que os milhares de pessoas que estão agora até em outros países do mundo nos assistindo, muitos de vocês chegaram assim na igreja. Chegamos como cauda, como pessoas que não tinham representatividade. E muitas vezes os pastores cometem pecado de olhar para uma pessoa que não é nada, que está começando a frequentar a igreja e não dar um lugar para ela no sol, não acreditar nela, não dar ela uma oportunidade, né? Eu até quero lembrar que no seminário no Instituto AI, ele fala de como ganhar os ricos para Jesus. Isso há 44 anos atrás. Aí eu falei, meu Deus, a minha igreja só tem gente pobre, então eu quero ver se eu consigo aprender a ganhar uma pessoa rica para Jesus. Ele foi mostrado, advogado, ele tem o meu médico, né? O pobre não tem isso, não. O pobre é o SUS, o meu SUS, né? Sei lá. Então, ele deu um monte de estratégia para ganhar rico para Jesus. Eu fui anotando ali, falei, meu Deus, vou começar a aplicar isso. Aí eu fiz um jantar para eu levar só gente rica. O Flamarion, você acredita que só tinha pobre lá? Meu Deus! E não tinha um rico, não tinha um cara de carro, não tinha nem carro tinha. Para ser mais sincero, só tinha o irmão Adriano que tinha um caminhão velho, né?
Aí eu falei, meu Deus do céu, porque ele iniciou, falou, ó, o rico você tem que fazer um jantar para ele, né? Um jantar dos ricos da igreja. Aí só tinha pobre. Aí eu falei, Deus, por que será que o Senhor não me levantou para ganhar os pobres, para ganhar os ricos? E Deus falou assim, eu te levantei para você fazer o pobre ficar rico. Aleluia! Né? Eu te levantei para você acreditar que eu sou o Deus que levanta o pobre do pó. Eu tenho poder de enriquecer o homem que eu quero. Né? Então, não é que eu não quero, não é que eu não prego para rico, não. Eu prego também. Se aparecer na minha frente, eu prego. Mas hoje, a minha visão é o seguinte, quando o pobre chega na igreja, como cauda, cabeça baixa, com dificuldade de pagar o aluguel, desempregado, eu vejo nele, Deus tem poder de entrar dentro dele e enriquecer ele, né? Essa é a visão de Jeová Jiré, né? Jeová Jiré é o Deus do deserto, né? Aonde Deus manifesta a visão dele? Ele manifesta a provisão dos palácios, no palácio tem tudo, ele manifesta a provisão dele, não tem nada, falta, né? Isso que ele manifesta. Então, tá pegando aí, Flamarion? É muito forte, é muito forte. É o Deus do infinitamente mais, é o Deus que vai além, né? Eu posso ir além, né? Eu posso ir além. E eu quero deixar registrado que quando eu cheguei na igreja, você sabe que eu tenho 25 irmãos, né? Aí você imagina o tamanho da panela de arroz, de feijão, né? Minha mãe lavando roupa para 25 filhos, fazendo comida para 25 filhos, um pai, né? Vários irmãos meus eram alcoólatras, né? Então a gente entrou na igreja como você entrou, Flamarion, né? A gente entrou como cauda, como coitado, né? Um pé rapado, e eu publicamente que o pastor Mário olhou para mim e viu o homem que eu sou hoje. Aleluia. Né? Muito ao pastor Mário. Pastor Mário é meu pai na fé, é meu Abraão, e eu sou leal a ele, Eu não posso cometer uma ingratidão de reconhecer que ele enxergou o homem que eu sou hoje quando eu não era nada, quando eu era uma pessoa insignificante. Então, é isso. Você não olhar para os membros da sua igreja como um coitado, não. Veja aquele homem, aquela mulher que hoje está desempregado, enxerga nele um empresário. Veja nele um grande homem, uma grande mulher, um homem cabeça, um ramo frutífero. Então a visão da Corrente Jeová Jiré é exatamente isso. É nós olhar com os olhos de Deus. Vou repetir. Aquele discípulo de Elias, ele via uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E quando Elias olhou, ele viu uma chuva abundante. Os discípulos, quando olharam os 5 pães e 2 peixes, eles só enxergavam 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus olhou, ele viu pão e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e 12 cestos cheios sobrando, né? Então, essa é a visão que a gente tem que transmitir para a igreja, transmitir para as pessoas, né? Essa é a visão. Quer falar um pouquinho? Ô chefe, eu lembro que quando eu cheguei no Templo dos Anjos, eu fui fazer minha primeira Corrente Jeová Jiré, eu tinha um carro chamado Panorama, só que esse carro, ele tinha uma folga no volante que, faltando alguns metros para virar a rua, eu já começava a virar o volante. Esse carro, o tanque dele era colado com Durepox, um tanque de gasolina. Em tempo de eu morrer explodido, porque se eu parasse em cima de uma quimba de cigarro, e perejasse, ia estourar. Eu lembro que aí o Templo dos Anjos tem até hoje uma parte de fora do estacionamento, e o senhor mandava pintar com tinta nova cor cinza, e eu deixava o meu carro lá às vezes, enchia de poça de óleo. O senhor falou, Flamarion,
põe o carro em outro lugar, porque olha essa poça de óleo. Essa Panorama, pastor, ela não ligava com chave, ela ligava eu encostando um fio no outro. A tampa traseira dela não fechava. E o pior era álcool. Eu chegava na igreja com cheiro de álcool, o povo ficava me cheirando, achava que eu tinha tomado pinga. Aí eu fui vender a Panorama quando o senhor falou assim, ó, chega do pior, é hora do melhor. Eu falei, eu vou vender essa desgraça dessa Panorama. Isso não pode estar na minha vida, isso é o gafã do inferno. Só que ninguém quis comprar a Panorama. Aí eu lembro que o Dinho, daí o Juvenal que cuida aí do senhor até hoje, esse escudeiro fiel do senhor, o Juvenal me levou num ferro velho e nós vendemos a Panorama por ferro velho. O carro que eu andava foi vendido por ferro velho, pastor. Então, o senhor... E o cara do ferro velho, quando comprou, ele levou um prejuízo grande, né? Levou com certeza, porque ele não tinha mais peça para arrumar. Então, o senhor foi o meu libertador financeiro. O senhor quebrou a costela da miséria da minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. O senhor falou assim, vocês vão trazer uma oferta de sacrifício no altar. Só que eu não tinha nada. Eu não tinha nada o que levar no altar, porque eu não tinha nada. Eu era pobre. Eu vendi na época a Panorama do ferro velho por 900 cruzeiros. Foi o dinheiro da época. Eu lembro que eu peguei aqueles 900 cruzeiros, que era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha casa própria, que eu morava na favela. Eu não tinha nada, eu só tinha 900 cruzeiros. E eu coloquei no envelope da Jeová Jireh os 900 cruzeiros. E hoje eu tenho uma Santa Fé, um carro zero. Hoje Deus fez por mim infinitamente mais. Por quê? Porque o Senhor, através da corrente Jeová Jireh do projeto de vida, foi o meu libertador financeiro. Então, o que os pastores têm que entender é que nós somos libertadores financeiros do povo. Deus nos levantou para quebrar a costela da miséria do povo. Deus nos deu o que nenhum economista do mundo tem. Deus nos deu, o Paulo Guedes é muito bom, mas o Jeová Jireh é infinitamente mais. Nós não andamos de acordo com o que os olhos humanos vê, nós andamos de acordo com o que Jeová Jireh nos ensina. Então, esse treinamento que eu estou fazendo aqui é algo impactante para levar os pastores a entenderem que eles são libertadores financeiros. Eu sou prova disso. O Senhor me libertou da miséria. Deus usou o Senhor para me libertar de uma vida de dor, de escassez. Eu era calda não, eu era pior que calda. Figueira estéreo, eu era pior que figueira estéreo. Eu era digno de ser de dó, eu era ridículo. Mas Deus usou o Senhor no projeto de vida, no treinamento da Jeová Jireh, para mudar a minha história. Eu sei que está usando o Senhor para mudar a vida de muita gente, porque esses pastores vão multiplicar isso em suas igrejas. Falou, Marion, interessante que eu entreguei minha vida para Jesus de verdade há 46 anos atrás, lá na Capela Matriz com o pastor Mário de Oliveira. E eu lembro que eu já estava na igreja, meu pai, minha mãe, vários irmãos meus ali na igreja. E aconteceu um fato de eu chegar em casa um dia, e o meu pai, ele mandou os filhos sentar em volta da mesa e só tinha arroz e oroponobre. Oroponobre é muito gostoso, mas aquele oroponobre, a minha mãe pegou lá na cerca da dona Orozimba, uma velhinha que plantou oroponobre na cerca dela, e só tinha arroz e oroponobre. E o meu pai falou, Gerão, você vai orar agradecendo a Deus. Eu falei, pai, eu não vou orar agradecendo por esse cardápio do Egito. Ele falou, aí meu pai ficou nervoso, quando falou assim, ô meu menino, para de conversar fiado e ora aí. Eu falei assim, pai, eu não vou agradecer a Deus, porque isso aqui é cardápio do Egito. Isso é cardápio do Egito. Aí meu pai ficou nervoso, falou assim, ora e para de conversar fiado. Aí eu falei assim, então vou orar. Aí eu falei, Senhor, eu não aceito cardápio do Egito na mesa da minha casa. Porque agora os estupradores que matou uma criança, estuprou e matou uma criança, está lá na penitenciária de Neves, comendo arroz, feijão, macarrão, verdura, carne, tem
tem suco e tem sobremesa depois. Os estupradores estão comendo uma comida farta na cadeia. E nós estamos agora comendo aqui arroz oroponobre. Eu não aceito isso, meu Deus. Meu Deus. Aí eu de vez em quando eu abri o olho assim, porque eu sabia que meu pai ia me dar um couro, né? Aí eu orei, já saí fora rápido e fui embora. Aí o meu pai falou pro pastor Mário assim: pastor Mário, dá uns conselhos pro Jerônimo, que ele tá muito nervoso, né? Tá muito nervoso. Mas na verdade o que eu estava aplicando ali era Mateus 11:12, quando Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência e os violentos se apoderam dela. Então, eu falei: Deus, eu estou quebrando a maldição do pior na mesa da minha casa. Estou liberando a fartura na mesa da minha casa. Então, muitas vezes, é aquilo que diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvis, comereis o melhor dessa terra. Então, se quiser não é opcional? É ou não é? Aparentemente é. Então, olha que detalhe. Então, a maioria dos crentes das igrejas, de tudo enquanto é denominação, eles se adaptam ao pior dessa terra. Eles oram dizendo: Senhor, eu quero te agradecer por essa cama segurada com tijolo, com esse guarda-roupa caindo, com essa roupa rasgada, com essa comida do Egito. Então isso é um pecado. Aparentemente Deus fala: se você quiser, eu tenho poder de te dar o melhor dessa terra. Mas se quiser, não é opcional? Não é opcional? Você pode querer o melhor e pode se adaptar ao pior. E não exigir o melhor. Só que se você continuar lendo, no verso 20 fala assim: mas se recusardes o melhor, sereis devorado à espada. Se recusardes o melhor, sois rebeldes e sereis devorado à espada. Rebeldia é pecado de feitiçaria. Toda pessoa rebelde, por que ela recusa o melhor? Porque ela é rebelde, ela está dominada por um espírito de feitiçaria. Ela não acredita que Deus tem poder de dar ela o melhor. Por isso que ela não ora pedindo o melhor. Ela ao pior dessa terra. Então, o que faz a pessoa não lutar, não crer que Deus tem o melhor para ela? A rebeldia é um demônio, é o diabo que faz ela não acreditar nisso. Né? É o diabo que faz ela não acreditar nisso. Então, esse espírito maligno trava a pessoa, né, chefe? Exatamente. O que tem de gente nas igrejas, e quero dizer para você, para os pastores que estão me ouvindo, você é responsável de libertar a igreja dessa mente podre, mente medíocre, mente de homem cauda. Você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Você tem que... eu quero só contar para você uma coisa. Quando eu comecei a pegar essa visão, há muitos anos atrás, o Brasil acreditava que o pastor que é homem de Deus é aquele pastor que morava no fundo da igreja, que andava com o sapato furado. Então, a pobreza dele representava que ele era um homem espiritual. Olha que coisa do diabo, né? Olha que coisa do diabo. Quanto mais pobre, mais de Deus o cara é. Quanto mais miserável o cara, mais de Deus ela é, né? Então essa visão, ela foi quebrada. Ela foi quebrada. Porque o próprio Deus falou assim: se você quiser, Jerônimo, eu tenho poder de te dar o melhor dessa terra. Eu tenho poder de mudar a sua história. Então sabe o que eu fiz? Você lembra disso, Fala Mariano? Quando eu comprei um sítiozinho, e quando eu levei o meu pastor lá, o pastor Mário, para ver, ele falou assim: se você comprar um cavalo, o rabo do cavalo vai ficar no terreno do vizinho, de tão grande que era o sítio, né? É verdade. Aí, eu chamo sítio porque eu estou cometendo pecado, porque aquilo ali era deixa eu explicar o que aquela desgraça era, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, tinha lá um padrão de luz, eu mandei fazer uma placa em granito, aquela pedra assim, e mandei escrever assim: Sítio Jeová Jiré. Eu falei: vou colocar o nome dele na miséria para ele poder resolver o meu problema.
Aí eu coloquei lá, tá até lá hoje. Hoje esse sítio, ele pertence à igreja do Evangelho Quadrangular. Quem é responsável por esse sítio lá é o pastor Dávila, onde é que a gente faz acampamento, né? Eu fiz uma doação para a igreja, e hoje quem é o pastor Dávila, que é o responsável por esse sítio lá. E essa plaqueta tá lá até hoje, sítio Jeová Jiré. E o meu pai ficava lá no sítio, meu pai era velhinho, e o pessoal achava que o nome do meu pai era Jeová Jiré. Aí ele falava assim, eu sou Jeová Jiré, tá aí? Aí meu pai falava assim, não, tá o filho dele. Entendeu? Então, eu coloquei, inclusive eu tenho aqui, ó, essa pulseira que tá aqui, ó, na minha mão, eu ganhei essa pulseira há 43 anos atrás. Eu mandei escrever nela, Jeová Jiré. Eu falei, eu vou colocar o nome dele eu vou carregar o nome dele, Jeová Jiré, no meu pulso, para eu dizer para ele que ele tem poder de me tirar da miséria, que tem poder de mudar a história da minha vida, né? Então, o que eu quero lembrar é que esta visão, ela tem que entrar dentro de cada membro da igreja. Ela tem que entrar dentro de cada membro da igreja. Por quê? Porque eu vou voltar naquilo que você estava falando. Por que eu não tenho coragem de colocar no altar? Deus, eu estou colocando uma casa, eu quero morar com a minha família numa casa, num condomínio. Porque hoje você está vendo, o membro da igreja está vendo ele como um cara que não consegue pagar o aluguel. Ele está tendo dificuldade de pagar o aluguel. Mas se você crê no Deus que tem poder de operar infinitamente mais, meu Deus, Deus é um Deus de milagres. Eu quero até dizer o seguinte, o que eu vou pregar amanhã, quarta-feira? Eu vou pregar sobre, olha dentro da visão que nós estamos tendo. O que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é... Olha o detalhe. Ora, a fé não é passado nem futuro. A fé é presente. Vou repetir. A Bíblia diz que a fé, ela é. Então a fé não é passado e nem futuro. A fé é presente. Ok? Ora, a fé é a certeza. Olha o que diz. A fé é a certeza que eu tenho no presente, que Deus tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Olha que coisa impressionante. Eu vou repetir. É o poder de Deus dentro de mim que faz eu trazer à existência aquilo que não existe. Então olha bem, aquilo que eu não estou vendo, o poder da fé dentro de mim faz eu trazer à existência aquilo que não existe. Ok? Então, a pregação amanhã é provocadora de riquezas. Meu pai. Agora olha para você ver o que eu vou falar, eu vou revelar para vocês uma coisa. Vocês sabem, está na cara de vocês, está dentro da Bíblia, só que vocês não enxergam o negócio. Quando eu falo não enxerga, você enxerga, né? Foi expressão. Mas olha bem, nós oramos para Deus operar a cura divina, não oramos? Para expulsar demônio, libertação, livramento, para Deus arrumar um emprego, né? Agora olha o que os homens da Bíblia faziam. Eles provocavam um milagre diferente de cura, de libertação. Olha bem, os discípulos chegaram perto de Jesus, Senhor, nós não temos dinheiro para pagar imposto. Jesus, o que ele fez? Ele fez aparecer dinheiro. Não, presta atenção. Ele fez aparecer o quê? Diga para mim. Dinheiro. Ele falou assim, olha, vai lá, lança o anzol na boca no mar, o primeiro peixe que pegar, abre a boca dele, tem dinheiro lá dentro. Então Jesus era um cara, ele não fez isso como Deus Filho, ele fez como Filho de Deus, como homem cheio do Espírito Santo. Então ele fez aparecer dinheiro. Você tem coragem, me perdoe, você vai falar assim, puxa, eu não tenho coragem de fazer isso. Você tem coragem de orar para Deus fazer aparecer dinheiro na conta bancária dos irmãos? Amém.
Você tem coragem de orar para isso? Então Jesus fez isto. Jesus fez isso. Ele falou assim, olha, vai lá na conta bancária, tem dinheiro lá. Pode ir lá que eu já fiz aparecer dinheiro lá. É isso que Jesus fez. É você não limitar Deus, é o Deus do infinitamente mais. É você acreditar que Ele tem poder de fazer aparecer dinheiro. Foi Jesus que deu esse exemplo, né? Muito forte. Então você vê, por exemplo, Elias. O que ele fez? Ele fez aparecer azeite e farinha com fartura na casa da viúva. O que Eliseu fez? Ele era um cara violento. Ele orou ele fez aparecer azeite com tanta fartura que fez uma mulher pobre virar empresária. Você tem coragem de orar para Deus fazer aparecer mantimento na sua despensa? Olha como que nós estamos tão distante. A gente limita o poder de Deus. Agora, olha bem. A Bíblia diz que havia fome em Samaria. Fome em Samaria. Segundo Reis, capítulo 7. Preste atenção vocês aí no mundo inteiro. Havia fome em Samaria. Duas mães disseram assim, olha, hoje nós vamos comer o meu filho e amanhã a gente come o seu filho. Olha o ponto da fome que chegou naquela cidade. Quando o rei da Samaria ficou sabendo disso, que duas mães estavam combinando uma comer o filho da outra, né? O rei ficou tão irado e diz assim, quem é culpado dessa tragédia é o profeta Eliseu. Ele chama o capitão e fala, capitão, pega a sua espada e vai lá e corta a cabeça de Eliseu, porque ele é responsável por essa tragédia. Mata ele! Aí o capitão foi lá com a ordem do rei, com a espada, e chegou lá com a espada e falou, Eliseu, eu vim para arrancar sua cabeça, porque o rei está irado, porque tem mãe comendo filho aí para matar a fome. Aí Eliseu, olha a violência desse homem. Ele falou assim, capitão, volta lá e diga ao rei da Samaria que amanhã, dentro de 24 horas, olha bem, dentro de 24 horas, vai aparecer um alqueire de farinha e 2 alqueires de cevada. Ou seja, vai aparecer na entrada de Samaria uma montanha de farinha e 2 montanhas de cevada. Aí o capitão começou a tremer. Você é louco, Eliseu? Nem se Deus abrisse as janelas dos céus, milagre tão grande poderia acontecer. Aí Eliseu falou assim, capitão, você vai ver as 3 montanhas de mantimento. Aleluia. Além de você não comer, você vai morrer no pé do milagre. Você vai morrer no pé do milagre. Você vai ver. E você vai ver e não vai comer. E você vai morrer no pé das 3 montanhas, no pé do milagre. Agora, olha bem. Quem é este homem que teve a ousadia de orar de uma maneira tão violenta como esta? Este homem é um homem que ele levantava de manhã, tinha que escovar dente, ele tinha remela nos olhos, ele tinha que lavar o cabelo. Dizem que ele era careca, né? Mas tá bom, tinha pelo menos uns cabelinhos do lado, né? Era um cara que tinha que tomar banho, ele tinha que almoçar, ele era um homem que acreditava no Deus do infinitamente mais. Então, qual é a visão? A visão do Deus do infinitamente mais é que nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós cometemos esse pecado de limitar o poder de Deus. Nós não podemos fazer isto. Nós temos que levar a igreja a uma nova dimensão, a dimensão do infinitamente mais. É isso que nós precisamos de fazer. Nós, como pastores, nós limitamos a igreja porque nós mesmos somos limitados na nossa fé. Nós somos limitados na nossa fé. Então nós precisamos lembrar que esses homens, eles oravam. Eu quero dizer só mais uma pequena palavra, o seguinte. Eu lembro quando eu comprei, aqui onde é o Templo dos Anjos hoje, são 3 lotes, né? São 3 lotes.
Os 3 juntos dá mais de 2.000 metros quadrados. E quando eu fiz o negócio no primeiro lote, a igreja lá na Capelinha, a igreja era muito pobre, muito simples. A gente não tinha condições, eu fiz pela fé. Eu falei, Deus vai suprir. Aí eu lembro que a gente pagava prestação, não lembro o valor aqui por mês, e de 3 meses a gente dava uma intermediária. Aí naquela semana eu fiquei muito preocupado, eu falei, Deus, como é que nós vamos na segunda-feira ter o dinheiro da prestação do mês e mais a intermediária? Aí, quando eu estava descendo o culto das 3 horas, quando terminou o culto, chegou um homem para mim e falou assim, pastor, fique em paz, porque aonde Deus está não empata, nem falta, ele faz sobrar. Aí, ele falou isso para mim, aí alguém me chamou, quando eu olhei, eu não vi aquele homem mais. Então Deus tinha mandado um anjo falar isso para mim. Aí eu fiquei em paz. Aí eu fiz apelo com a igreja, oferta sacrifício, tá tudo direitinho. E naquela época tinha que pagar 10 milhões de cruzeiro. Não sei que dinheiro é que é isso hoje, né? Na segunda-feira. Aí quem estava contando a oferta no dia era o pastor Emilson que está aqui. Vem cá, pastor Emilson, vem cá. O pastor Emilson estava na sala. A pastora Dirlene, que é a esposa do pastor Átila, que hoje é pastor lá em Uberlândia, estava na sala, né? Então tinha lá uns 10 irmãos. E eles tinham contado a oferta de manhã e a oferta da noite. Eu nem tinha olhado quanto tinha dado de manhã. Eu falei, eu vou contar a noite isso porque eu estou em paz. Deus vai fazer sobrar. Aí quando contou, tinha 9.300. Meu Deus. E o que tinha que pagar era 10 mil. E eu falei assim, Dilene, quanto deu aí nos 2 horários de oferta? Falou assim, 9.300. Aí eu falei, Deus, o senhor falou comigo que ia sobrar? Aí Deus falou comigo assim, manda contar de novo. Aí a Dilene falou assim, pastor, todo mundo contou e assinou aqui. Todo mundo conferiu. Eu falei, Deus está mandando contar de novo. Aí eles contaram, não tinha 9.300, tinha 9.400, aumentou 100. Aleluia. Aí eu falei, conta de novo. Aí contou outra vez, tinha 9.500. Eu mandei contar outra vez, Deus foi aumentando 100 em 100. Cada vez que contava, aumentava mais 100. Até dar 10 mil. Aí quando deu 10 mil, o pessoal começou a chorar. E eu falei assim, ele falou que vai sobrar. Conta mais uma vez, deu 10 e 100. Glória a Deus. Por isso que eu estou falando, né? Estou trazendo o pastor Emilson aqui, porque ele estava na sala nesse dia, né? Então, olha para você ver. Se Jesus orou para fazer aparecer dinheiro, você que é tradicional, você vai falar assim, isso é bem absurdo. Jesus fez isto. Eu lembro que eu estava fazendo o Sermão da Montanha na Suíça, e eu joguei água no povo assim, já na hora do derramamento do Espírito Santo. Aí um pastor, me perdoe eu falar aqui, um pastor batista de uma igreja tradicional lá de Curitiba, ele me chamou depois do grupo e falou assim, pastor Jerônimo, por que você fica jogando água no povo, soprando, e não sei mais o quê, né? Isso aí é um escândalo, é um absurdo. Eu falei assim, o senhor sabe que o senhor tem razão? Ele falou, ainda bem que o senhor está me dando razão, porque o que o senhor está fazendo aqui é um escândalo. Só porque eu joguei água no povo na hora de Deus derramar o Espírito Santo. Eu falei assim, olha, é escândalo mesmo, porque você vê, né? Jesus, enquanto eu só estou jogando água assim, chuviscando o povo, Jesus, ele cuspiu no chão e fez barro e passou no olho do cego. Esse Jesus, eu estou escandalizado com ele. Jesus, ele mandou um gago pôr a língua para fora e deu uma cuspida na língua do cara. Eu falei, até hoje eu não tive coragem de cuspir na boca de ninguém. Eu não tive coragem. Eu falei, eu não tive coragem ainda de colocar uma terra no altar e dar uma cuspida nela e passar na enfermidade do cara para o cara ser curado, né? Eu não tive coragem ainda de subir numa cadeira e mandar uma luz, fazer com que a minha sombra curasse os enfermos. Então, enquanto o Senhor está me criticando, critica Jesus, critica Jesus. A sua incredulidade é que faz você criticar.
Se eu orar para Deus fazer aparecer dinheiro na conta bancária dos irmãos, os incrédulos vão criticar. Mas Jesus fez isso, critica Jesus. Critica Jesus. Né? Então essa é a verdade. É o Deus do infinitamente mais. É o Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu posso pensar ou imaginar. Né? Então, a gente fica até meio alterado, né, Flamariel? Dá uma palavra aí que eu tomar água aqui que eu tô ficar mais calmo. É importante, pastor Jerônimo, e ter tantos homens de Deus pelo Brasil e pelo mundo. É só fazer um comentário. Pastor Fausto, filho na fé do Senhor, está dizendo aqui, ó. Eu pastor Jerônimo nesse dia, olha, a pastora Adriana, lá de São Paulo, eu quero levar a igreja para o infinitamente mais. Pastor Rodrigo Tófolo está dizendo, é muita revelação. O pastor aqui, já aconteceu comigo no ano 2000, participando do seminário Labaredo em BH, com o pastor Jerônimo ministrou assim, tomei posse, o evangelho mudou a minha vida. Sementes diárias, está dizendo, fiz outro dia essa mesma coisa aqui na igreja. É importante, pastor Jerônimo, nós falarmos que quem nasce grande é monstro. Porque tem pastores que dizem, mas a minha igreja é pequena. Aí, o tempo dos anos já foi pequeno. A igreja que eu sou pastor em Valadares, quando assumi, tinha 30 pessoas. Tinha uns bancos de madeira, que tinha uns pregos que rasgava a saia das irmãs e as calças das irmãs. Tinha um som que ninguém entendia nada. O chão era vermelhão. Eu não assumi aqui a igreja do jeito que é hoje. Então é muito importante nós falarmos isso, porque tem pastores que nesse momento pensam assim, mas o pastor Jerônimo está falando assim porque tem uma igreja maravilhosa, o pastor Flamarion tem uma igreja grande, mas é importante lembrar, o meu pastor, meu Abraão, para quem nos assiste, que ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Nós começamos, a igreja do Senhor começou pequena. Eu queria até que o senhor falasse isso dos pastores que estão nos assistindo agora pelo Brasil e pelo mundo. Flamarion, interessante, você está tocando um assunto aí, porque o problema de muito pastor é que ele é cheio de dons e não tem nada do fruto do Espírito dentro dele. Ele quer ser só fiel nas coisas grandes. E ele não é fiel nas coisas pequenas. Por exemplo, sábado agora, eu estava pregando lá no acampamento para um grupinho talvez de 70 pessoas. A maioria eram crianças, adolescentes, né? Estava pregando igual estava pregando para a multidão. Então eu não sou pastor de coisa, eu sou pastor de Jesus, de ovelhas. Tem pastor que ele dá tudo quando a igreja está cheia. Quando a igreja está com pouca gente, ele fala assim, eu estou meio desanimado, né? Estou meio desanimado, né? Então não existe negócio desanimado. Eu não sou pastor de multidão, eu sou pastor de... Tem 10 pessoas, eu prego. Tem 20 pessoas, eu prego. Tem 30 pessoas, eu estou pregando. Não tem isso comigo, entendeu? Não tem isso comigo, né? É amor incondicional pelo reino, pela obra de Deus. Então Jesus falou assim, pastor, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Quando você está ali desprezando aquele culto pequenininho, você está cometendo um pecado, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Está entendendo? Dedica, não importa, né? Não importa se a sua igreja está com 10 pessoas, com 15, ou 20, ou 30, né? Não importa, dá o seu melhor, dá o seu melhor. Dedica o mais que você puder, entendeu? Para que Deus possa um dia te confiar coisas grandes, né? Coisas grandes, né? É isso, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Jerônimo, o pessoal está aqui, ó. Pastor Jonas, em Cananéia, São Paulo, tá mandando um abraço, tá todo mundo ao vivo aqui no chat, no YouTube agora ao vivo. Pastor Edmar Dias, um dos diretores da Escola dos Hebreus, essa potência em Conselheiro Lafayette, tá mandando aqui um abraço também. Pastora Francisca tá mandando um abraço. Meu Deus do céu, é o Brasil ligado. Pastor Alisson nos Estados Unidos. A América tá bebendo dessa fonte. Pastora Érica de João Molevade, muito bom ouvir. Reverendo Almir Reis, lá do Piauí, é forte demais essa visão. Olha, muita gente acompanhando. E a pastora Solange de Goiás, estamos ligados. Pastor Pedro Simões, estou ligado aqui diretamente da Bahia. Pastor Edmar liberou uma palavra aqui, ó.
Nós somos profetas libertadores financeiros. Enquanto houver profeta, haverá provisão. Olha a palavra do pastor Edmar agora. É forte. Aqui no chat comentando. Desligou aí, Flamário? Não, eu dei espaço para o senhor falar. O senhor não sabe não, eu estou aqui para ouvir. Olha, por isso que a escola dos Hebreus, ela está abalando a vida de muitos pastores, exatamente porque é troca de experiência, né? É troca de experiência. Então, é a gente ajudando um ou outro a fortalecer na fé, não se intimidar diante de crise, de provações, né? Partir para cima, entendeu? Partir para cima, não ter medo. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai assustar o que eu vou dizer. Você quer que um pobre fique rico? Ensina a ele o milagre do sacrifício, dele dar o pouco que ele tinha, do pouco que ele tem. Porque ele precisa ter uma experiência. O sacrifício é que faz a gente mergulhar no mundo sobrenatural. E quando o pastor... Por isso que eu estou dizendo o seguinte, por que muitos pastores não têm coragem de pregar sobre o sacrifício? Porque ele não tem a experiência do sacrifício, né? Ele não tem a experiência do sobrenatural, né? O pastor Edson Junaí mandou aqui agora, ó. Nós precisamos ter a mente renovada para vivermos a vontade de Deus, que é infinitamente mais. E também o pastor Nonato de Rondônia está pedindo aqui para o senhor passar o roteiro. Como é que vai ser o culto do segundo elo da campanha Jeová Jireh? Ele quer desde o início, você está querendo até as músicas só canta. Como é que vai ser do início até o final? Ô pastor Nonato, eu só vou fazer isso se você pagar um churrasco para mim aí. Não, é o seguinte, eu vou começar o culto na hora certa, que eu nunca comecei um culto atrasado. Vamos cantar um louvor, vou fazer o trabalho de operação de milagres, né? Vou orar para Deus liberar um grande negócio, um grande milagre até o dia 31 de dezembro, né? Deus vai surpreender cada um de nós infinitamente mais até o dia 31 de dezembro, né? Vou orar para isso. Depois eu vou pregar sobre provocadores de riquezas, que é o que eu preguei hoje, ok? É o que eu preguei hoje. E aí amanhã eu vou ministrar a bênção patriarcal, né? A bênção patriarcal... A bênção patriarcal como que é, chefe? É o seguinte, Jeová Jireh nos olhos, Jeová Jireh nos ouvidos, Jeová Jireh na boca, Jeová Jireh nas mãos e Jeová Jireh nos pés. O que é isso? Você pega ali, no livro de Deuteronômio, que todo mundo lê e não consegue descobrir isso. E isso é um segredo de Deus que eles não contam para ninguém. O que diz a Bíblia? Você, Abraão, erga os olhos e veja. O que você vê, domine. A unção do domínio. O que eu vejo, eu domino. Ok? Ok. A unção nos ouvidos. Deuteronômio 28:1. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas essas promessas correrão atrás de ti e te alcançarão. Então o cara tem que ter ouvido, sensibilidade para ouvir Deus. A unção na boca. Deuteronômio 30:14. A vida abundante está na minha boca e no meu coração. Ou seja, o descendente de Abraão, ele profetiza diariamente o melhor para ele, o melhor dessa terra para ele. A unção nas mãos, o dom de adquirir riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder nas mãos de adquirir riquezas. A unção nos pés, Deuteronômio 11:24, né? Aonde você colocar a planta dos seus pés, será vosso. Você toma posse, né? Você vai lá e pisa naquele apartamento, é meu em nome de Jesus 1, meu em nome de Jesus 2. Okay? Aí eu dou um algodão com óleo ungido, e a pessoa vai ungir os olhos. Jeová Jireh nos meus olhos, Jeová Jireh nos meus ouvidos, Jeová Jireh na minha boca, Jeová Jireh nas minhas mãos, Jeová Jireh nos meus pés. Eu, no meu caso particular, eu tenho o talite, o manto de oração, Jeová Jireh, eu mando todo mundo cobrir a cabeça com o talite,
E aí eu oro para Jeová Jireh entrar nos olhos de cada pessoa, para ela dominar aquilo que ela vê. Eu oro para Deus, Jeová Jireh entrar nos ouvidos da pessoa, para que ela possa ter ouvidos, sensibilidade de ouvir Deus, para que as promessas corram atrás dela. Jeová Jireh na boca, nas mãos, onde que ele quer, nos pés, no som da conquista. Ok? Ok. Aí o senhor faz essa bênção patriarcal e depois? Aí depois eu dou uns avisos, consagro a oferta e dízimo e a bênção apostólica. Vai arrebentar a pastora aqui, ó, lá de Florianópolis, pastora Silvana. Esse treinamento é muito forte, eu estou em Jerônimo. Eu aprendi a semear através do ministério do senhor. Pastor Leonardo Rocha, estava no Labareda de Fogo em Valadares. O pastor Jerônimo ministrou uma oferta de sacrifício, algo que nunca havíamos feito antes. Fomos no altar e Deus nos entregou nossa casa própria. Pastor Fábio Dias, pastor Jerônimo, quando comprei os 5 livros seus daquele kit, só de ler o Espírito da Multiplicação entrou dentro de mim. Meu Deus do céu, é muito forte, é muita gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Pastor Wallace, estou ligado aqui em Boston. Pastor Wallace e pastora Roberta Tocado, está lá em Boston, ligado. Pastor Rodrigo Toffolo, estou aqui em São José do Rio Preto. Pastor Fausto, estou aqui em Varginha. Pastora Vânia, estou aqui em Pedra Branca do Amapari, no Amapá. O Amapá também está ligado. Amém. Pedra Branca do Amapari. Pastora Roberta, em Tapetinga, São Paulo. É o Brasil e o mundo ligado. Pastora Rosimê do Piauí. Estou de... O que eu quero é essa unção. Chefe, no final você vai ter que orar por nós, porque nós cremos em transferência de unção. Pastor Ronaldo está em Blumenau, Santa Catarina. Eu quero isso para minha vida. Pastor Moisés está em Piuí, Minas Gerais. Por favor, libera uma unção daí para mim. Pastor Eduardo está em Ji-Paraná, Rondônia. Eu quero essa unção na minha vida. É muita gente, pastor. Vamos orar agora. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Olhos. Nosso Deus e nosso eterno Pai. Aleluia. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus. O Deus de Efésios 3:20, o Deus do infinitamente mais. Quero te agradecer, meu Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Quero te agradecer, meu Pai, porque nós somos testemunhas que o Senhor opera e vai continuar operando infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, ó Pai. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor cubra os teus filhos, descendentes de Abraão em Cristo, com a bênção de Abraão, a bênção patriarcal. Jeová Jireh, entra nos olhos de cada pessoa e dê a ele a unção do domínio, meu Pai. Jeová Jireh, entra nos ouvidos para que ele possa ouvir a voz de Deus e as promessas de Deus correr atrás de cada um, meu Pai. Jeová Jireh, entra nas mãos de cada pessoa e dê-lhes o dom de adquirir riquezas. Jeová Jireh, entra agora nos pés de cada pessoa, para que ele possa exercer a unção da conquista. Jeová Jireh, entra na boca de cada pessoa, para que ele possa profetizar o melhor dessa terra diariamente, meu Pai. Cubra os teus filhos, ó Deus, com a bênção patriarcal, a bênção de Abraão, a bênção de Jeová Jireh. É o que nós te pedimos no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. A unção da vida do Senhor está sobre nós, viu, pastor? Amém. Eu falo aqui que eu estou com o governador Valadares, tem pastores no Brasil, no mundo inteiro. Essa unção está sobre a nossa vida e nós vamos partir com tudo crendo. O Deus do pastor Jerônimo é o nosso Deus também. Estamos nessa fé, pastor. Um abraço. Flamarion, eu quero lembrar que terça-feira que vem nós vamos ter outro ao vivo. E aí eu vou pregar sobre a primeira mensagem de oferta e sacrifício que eu vou pregar para a igreja semana que vem, ok? Só um detalhe, esse vai ficar gravado lá no YouTube? Fica gravado, tá gravado no YouTube. Então tá bom, Deus abençoe, obrigado a todo mundo aí do mundo inteiro, tá bom? Vamos dar uma salva de palmas, os pastores estão aqui ao vivo. Ok?
Tá bom, gente? Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado. Ô, chefe, só para encerrar, porque o pastor Jonas, da cidade de Carvalho Alegrete, do Rio Grande do Sul, falou assim: por favor, pede o pastor Jerônimo falar o meu nome ao vivo para receber unção. Fala aí, chefe. Pastor Jonas. Jonas Carvalho de Alegrete. Jonas Carvalho de Alegrete. Deus te abençoe, viu, querido? Te amo, viu? Deus te abençoe. Lembrando o seguinte, presta atenção. Eu montei uma equipe de preletores da Escola dos Hebreus. E tem mais do que dos que estão pregando. E nós estamos fazendo seminários de fé e finanças para pastores. Inclusive dia 21 e 22 agora nós vamos estar na Bahia com aproximadamente 1000 pastores no treinamento quinta à tarde, quinta à noite, sexta de manhã, sexta de tarde e sexta à noite, aí em Feira de Santana, e também nós vamos fazer esse seminário de fé e finanças em todo o Brasil e em outros países ao redor do mundo, entendeu? Nós vamos fazer esse seminário para fortalecer os pastores, para levantar essa fé sobrenatural no coração dos pastores e de pastoras também, né? Quando eu falo pastor, as pastoras estão incluídas também. Só tem a Imessa e Macfest no nosso meio. Glória a Deus. E lembrando também que no mês de maio nós vamos fazer uma viagem para Israel. Todo mês de maio eu levo 50 pastores comigo. E este é um dos segredos. Todo mês de maio não é uma viagem comum. Além de ter do turismo, a gente só vai em hotel bacana, maravilhoso, a gente descansa muito. É uma viagem de troca de experiência. É uma viagem muito forte. Sempre a gente volta com uma palavra rema, uma palavra viva. E eu não fico só eu pregando, não. Na verdade, eu uso mais o ouvido. E eu aprendo com os 50 pastores. A gente vai trocando experiência. Então é uma viagem de lágrimas, de renovação. Renovação física também, mental, emocional, né? Investir no nosso coração. Então, depois eu quero pedir o Flamarion para mandar esse banner. Porque eu não gosto de levar mais do que 50 pastores. Né? 3, 11, 4. Eu quero a gente ter intimidade, comunhão com os pastores. E você não pode dizer não tem. Diga Deus proverá e começa lá a fazer a sua reserva. Os primeiros 50 que fizerem, já tem um grupo mais ou menos de 35 pastores que vão todos os anos comigo, né? Sim. E pastor, por exemplo, o pastor Tonzinho, Antônio Alves, é o presidente da igreja de Mato Grosso, só ele leva quase 30. Pastor Toninho, lá de Rondônia, só ele leva mais de 20 com ele, tudo vai no nosso grupo. Pastor Almir, né, lá do Piauí, ele sempre leva um grupo grande. Então, a gente já tem um grupo fechado, mas sempre tem umas 10 vagas assim. Então, corre lá para você fazer parte da caravana de Jeová Jiré, ok? Já tem gente perguntando aqui no chat, pastor, os dias da viagem, os detalhes. Eu vou até deixar aqui, ó, o meu WhatsApp para quem está nos acompanhando. Pode mandar uma mensagem, é 033 98811 6795. 033 o DDD 98811 6795, que eu passo para as informações, ou pode ligar direto no Tempo dos Anjos, 031 o DDD 3334 5799. 031 DDD 3334 5799. Um abraço, nosso Abraão. Um abraço, te amo, meu amigo. Deus abençoe, viu? Obrigado. Amém, tchau. Foi bom a participação do Flamarion. Um abraço, gente. Tchau.